continuar esse estudo agora, indo um pouco mais além. Então, o que eu sempre gosto de reforçar, pessoal, é que, se vocês observarem, nós estamos trabalhando, né, mais ou menos nessa linha aqui, olha. Nós temos o processador, né? Então, vocês vejam que boa parte do nosso estudo até agora, das nossas aulas, concentrou-se na execução das instruções dentro do processador, né? Foi através daí que nós estimamos o desempenho, né? Nós estamos caminhando cada vez mais para longe do processador, estão percebendo isso, né? Então, nós começamos a estudar hierarquia de memória, né? Então, hierarquia como uma pirâmide aqui, né? Então, nós estávamos trabalhando aqui nesses níveis mais iniciais, né? Que é justamente a ideia da cache, né? Então, a ideia da gente ter a memória cache. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil eu escrever de outra forma. Então, até então, nós estávamos trabalhando com caches, né? A partir o que nós queremos, né, ao estudar a hierarquia de memória, é estudar o impacto da execução das instruções em toda a estrutura da memória, né? Não só nas caches, ok? Então, essa outra parte aqui, né, que corresponde justamente à memória principal, né? Memória principal, tá certo? Aqui eu estou colocando a hierarquia apenas nesse nível, né, de memória cache e memória principal, mas nós não podemos esquecer que nessa ideia da hierarquia nós temos também o próprio disco, né? O próprio disco como sendo um elemento da hierarquia de memória, né? Ok? O próprio disco aqui como sendo um elemento da hierarquia de memória. Então, nesse estudo, para chegar até o disco, né, o armazenamento de massa, tá ok? Nós estudamos até aqui toda a estrutura de caches, tem as possibilidades, o impacto no desempenho. Então, a partir de agora, nós vamos ver qual é a estrutura que deve existir para que nós possamos acessar essa outra parte aqui da memória, né? Não só o acesso a essa outra parte de maneira que o programa se mantenha consistente usando todo esse recurso, mas também o impacto disso no desempenho, ok? Sobre desempenho, né? Já que nós estamos falando aqui, entramos nesse assunto de desempenho, eu terminei a aula passada falando sobre políticas de substituição, vocês lembram bem disso, né? Falei de política de script, política de substituição, organizações de cache, né? Falei um pouco sobre desempenho, né? E o impacto disso, que a nossa equação de desempenho agora ela começa a ficar um pouco mais complexa. Eu queria só revisar rapidamente isso daqui, porque o que acontece agora é que o nosso tempo de execução, né, ele envolve, originalmente, né, o nosso tempo de execução era todos os ciclos de execução, né? Então era CPI média, né, no caso ideal, CPI ideal, vezes a quantidade de instruções, não é isso? Vezes um tempo de ciclo, eu tinha um tempo de execução. Agora, numa situação mais real, eu tenho os ciclos de execução, que é CPI vezes número de instruções, mais os ciclos de stall, né, os stalls dentro do processador. Okay? Só que eu tenho todo esse impacto que nós já vimos aqui de overhead, né, de atrasos, que podem ocorrer devido a usar caches, né, devido aos misses na cache. Então eu preciso computar isso também. Ok? Então, isso daqui, eu estou chamando aqui no slide como ciclos de stall devido à leitura, tá? E ciclos de stall devido à escrita. Tudo bem? Isso, resumidamente, são esses ciclos de overhead, esses ciclos a mais, devido a esse acesso à memória. Ok? Então, os ciclos de stall na memória, de forma geral, né, ele é a quantidade de acessos que eu faço, né, seja de leitura ou seja de escrita, tudo bem? Vezes a taxa de miss, ok? Vezes a penalidade desse miss. Nós vimos isso na equação que eu mostrei para vocês ontem, né? E então, de forma que, quando eu quero melhorar o desempenho do sistema de memória, quer dizer, eu quero mexer no sistema de memória para melhorar o desempenho, né, dos meus programas, eu tenho que atacar justamente a redução da taxa de miss ou a redução da penalidade do miss, né? Vocês vejam que quando eu crio hierarquias, né, eu vou aumentando essa pirâmide ali, né, vou aumentando a altura dessa pirâmide, eu estou colocando mais elementos na hierarquia. Eu estou reduzindo justamente a penalidade média do miss. Ok? Então vocês vejam, para reduzir a penalidade do miss, eu posso fazer uso de mais elementos, mais caches na hierarquia. Para reduzir a taxa de miss, eu posso mexer na configuração da cache. Né? Então, por exemplo, quando eu saía do mapeamento direto e ia para algum conjunto associativo, a minha tentativa de fazer isso, né, é para mexer na taxa de miss.
né, para minimizar conflitos e, por consequência, mexer na taxa de miss. Tudo bem? Então, tamanho de bloco, por exemplo, né, vocês vejam que quando eu mexo no tamanho de bloco, eu não estou reduzindo a penalidade do miss, né, eu estou reduzindo a taxa do miss. Ok? A penalidade vai ser a mesma. Ok? Inclusive, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu posso aumentar a penalidade, né, se eu mexer no tamanho do bloco. Porque às vezes ele buscava um bloquinho só, eu aumento, né, vai demorar muito mais tempo para ele trazer um bloco quando ocorrer um miss. Tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe em um determinado parâmetro aqui, na tentativa de melhorar o desempenho, porque às vezes você pode também piorar. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo bem rapidinho aqui, né? Então, ao executar o GCC, né, o compilador GCC, ok? Nós obtivemos esses dados aqui, ó, uma taxa de miss de instrução de 2% e uma taxa de miss de dados de 4%. Ok? Nós temos uma CPI média, uma CPI, eu não vou dizer ideal, né, mas sem mexer na memória, a nossa CPI média é de 2 ciclos. Tá? Nós temos aqui a penalidade do miss é de 40 ciclos. Tá bom? 40 ciclos, e é 40 ciclos para ambos os casos, para cache de instruções e para cache de dados. Tá? Nesse exercício aqui nós temos 40 ciclos de penalidade do miss. Ok? Então veja bem, ó, os ciclos, nós estamos separando aqui bem detalhado para a gente fazer um estudo sobre o impacto, né, desses misses no desempenho. Ok? Então veja bem, ele calcula aqui primeiro, ó, os ciclos de misses só olhando para as instruções. Eu tenho um total de instruções, né, total I lá de instruções, né, vezes essa taxa que me gerou misses aqui. Então daqui, pessoal, eu tenho a quantidade de instruções que deram misses. Né? Então, de I vezes 2%, I vezes 0,2, não é isso? Eu tenho exatamente a quantidade de instruções que gerou misses, ok? Cada uma dessas me gerou um miss de 40 ciclos. Tudo bem? Então, eu tenho um impacto médio aqui de 0,8, né, por instrução. Ok? 0,8 ciclos por I. Ok? 0,8 vezes I. Nós temos aqui uma outra questão, né? Vocês vejam que eu falei aqui 4% de misses na cache de dados. Né? 4% de misses. Quem acessa a cache de dados é só load ou store. Ok? Então, eu tenho uma quantidade de load stores em cima da quantidade total de instruções. A quantidade total de instruções é I. Ok? Então, eu tenho, nesse exemplo aqui, ó, 36% de todas as instruções é load ou store. Está me entendendo? 36% do I é load ou store. Ok? Então, aqui nós descobrimos a quantidade de misses devido às instruções. Tá? Aqui embaixo eu quero fazer a mesma coisa, só que para descobrir os misses de dados. Tá? Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos 36, ou 0,36 vezes I, não é isso? 36% vezes I, para eu saber quantas instruções de load store eu gerei. Tá certo? Dessa quantidade de load store, 4% me deu miss. Ok? Então, aqui, ó, nesse colchete aqui que eu estou fazendo para vocês aqui, eu tenho exatamente a informação que eu tinha aqui em cima das instruções, né? Eu tenho o total eu tenho exatamente quantas instruções me deram miss de dados. Ok? Quantas instruções me deram miss de dados. Tudo bem? Aqui no primeiro círculo, né, I vezes 36%, eu tenho o total geral de miss. Total geral de load store. Total geral de load store, ok? Desse total aqui, eu multiplico por 4%, eu tenho o total, né, de load store que me deu miss. Tá bom? Desse total aqui, eu multiplico por 40% para ver exatamente a quantidade total de ciclos. Né? Então, isso daqui me deu uma sobrecarga de 0,58 por I, né? Por instrução. Ok? Vezes I, né? Desculpe, vezes o I. Okay? Mas nesse caso, são só as instruções load store. São só as instruções load store. Isso. Só os load store. Só os load store. Aqui, vocês vejam que o load store ele pode me dar miss duas vezes, né? O miss devido à busca dele, depois devido ao dado dele. Ok? Bom, eu já falei para vocês aqui embaixo, né? Aqui embaixo que a minha CPI, vamos considerar que a CPI ideal, ela é de 2 ciclos por instrução. Ok? Então vocês viram aí que eu gerei uma sobrecarga por instrução devido aos misses, né? Que é 0,8 vezes I mais
0,58 vezes I, ok? Isso daqui, então, me dá o total geral de stalls, né, por instrução. Tá certo? Então, se vocês observarem, eu tenho 0,8 vezes I de stall a mais por instrução. Tá? No total geral de instruções. E esse outro overhead aqui, ó, né, ele é devido às instruções de load store. Ele é 0,58. Ok? Então, o que acontece nessa situação, pessoal? Nós temos um total geral de stalls da memória, tá certo? De 1,38, né, vezes sobre o total geral de instruções. Né? Dado o total geral de instruções, eu adiciono um ciclo, 0,38, tá certo? Devido só a stalls de memória e stalls de instrução. Ok? Isso é alto, não, professor? Isso é alto mesmo, é proposital. É proposital porque a penalidade é alta. A penalidade é alta. Ok? A penalidade é bem alta. Ok? Então, se você for observar, nesse contexto aqui, né? Nesse contexto aqui, o que acontece? Nós temos aqui, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que eu estou adicionando 1,38 ciclos, né, de stalls para cada instrução, além do CPI normal dela. Tá? Além do CPI normal dela. Ok? Isso só tem vantagem, né? Não muda a implementação também. Não. Tá? O que eu quero dizer, o que eu estou mostrando com vocês aqui é que, veja, na situação ideal, né, nós saberíamos o I, não é isso? Que é o total geral de instruções, vezes 2. Pronto, eu tenho um total geral de ciclos. Né? Eu tenho o tempo de ciclo, eu calculo o desempenho. Tudo bem? Aqui agora, como nós temos esta informação sobre os stalls na memória, né? Então o desempenho real, ou o tempo de execução real da máquina, não é simplesmente o 2 vezes o I vezes o tempo do ciclo. Né? É o 2, não é isso? Mais esse overhead aqui, ó. Esse overhead aqui. 1,38. Tá certo? 1,38 que dá isso daqui, ó. Tá? Obviamente, né? Então isso daqui é o que... Agora a sobrecarga que eu tenho por instrução. Tá certo? Fica fácil notar aqui, né? Se nós fizermos a relação aqui entre a CPI real e a CPI ideal, nós temos esse overhead aqui a mais. Ó. Então a relação de, eu não diria que de velocidades, né? Mas a relação de sobrecarga, né? Com ou sem os stalls da memória, nós temos isso daqui, 1,69, né? que foi adicionado, né? 69% de overhead, tá? 69% de overhead sobre a execução, né? Considerando a CPI ideal. Então, o que eu estou mostrando para vocês, olha, eu tenho 2, né, ciclos por instrução como caso ideal, tá certo? Veja que agora o meu caso real é 3,38, tá certo? Então, quantos por cento, né, eu adicionei de sobrecarga, considerando agora esse 3,38 ciclos por instrução, né? Eu adicionei 69%. 69%, ok? Tudo bem? Professor, se nesse caso não tivesse a cache, quer dizer que provavelmente o acesso à memória levaria 40 ciclos. Isso, todo acesso à memória, né? Todo acesso à memória. Por instrução, né? Ok? Então vocês vejam, pessoal, que eu adicionei aqui, olha, né? Um overhead significativo, né? Que na verdade antes ele estava oculto para nós, mas ele existia, né? Mas agora ele nos é revelado aqui, uma vez que a gente consiga, que a gente entenda como funciona a hierarquia de memória, né? Como funciona a hierarquia de memória, ok? Vocês vejam que, bom, aí aqui tem só uma observação, né? A CPI dele é uma CPI alta, né? Porque a CPI ideal é 1, né? Essa é a nossa CPI ideal. Eu já joguei 2, possivelmente aqui porque essas instruções são instruções que ou demandam mais ciclos, né? Pensa na máquina com pipeline, né? Para uma CPI média dá 2, ok? É porque eu tive já muito stall interno, né? Ou porque minhas operações são mais lentas mesmo, né? Eu tenho alguma operação de multiplicação que consumiu mais ciclos e na média deu 2 para todo mundo, ok? Então a máquina já é lenta por ter uma CPI 2, entendeu? A máquina já é bastante lenta por ter essa CPI de 2. Se nós melhorássemos aqui essa CPI, né, para 1, ok? Ou seja, se eu conseguisse reordenar o código para não dar tanto stall interno, né, para não ter essa CPI tão alta, né, vocês vejam que eu reduziria significativamente aqui minha sobrecarga, né? Reduziria significativamente. Ela ficaria uma sobrecarga de 38%. Ou, perdão.
falei errado, desculpe, né? É porque agora ficou mais distante, né? Desculpe. Deveria ser mais rápido, mas a penalidade... O impacto é maior, desculpe, né? O impacto é maior, ok? O efeito negativo da memória, né, aumenta, né? É isso que eu tô, perdão, é isso que eu estou tentando mostrar, né? O efeito negativo aumentou, né? Porque eu não consigo... O que acontece é que a minha parte que está consumindo recursos, né, ou que está sobrecarregando, né, essa parte aí que afeta a memória, ela não melhorou. Melhorei outra parte que já é mais rápida por natureza, né, pela organização do código. Então ficou mais distante eu chegar na situação real. Aumentei 138% aqui nesse caso. Ok? Essas observações que eu estou fazendo aqui nesse slide, pessoal, é apenas para nós notarmos, né, como é que a gente deve ir considerando, né? Se vocês observarem aqui, eu não mostrei o tempo de execução, né? Eu não mostrei o tempo de execução porque até para que eu pudesse mostrá-lo, né, eu precisaria realmente do valor de i. Mas se eu quisesse obtê-lo aqui, eu precisaria da frequência da máquina, né? Então, eu tive essas situações aqui, né? O GCC ele executa 5 milhões de instruções numa máquina com frequência de 2 GHz, né? Então, ficaria fácil agora eu obter o tempo de execução, né? Seria 5 milhões vezes esse 2, não é isso? E o resto aqui era só substituir o i pelos 5 milhões, né? E no final de tudo multiplicar pelo tempo de ciclo. Ok? Aí com isso eu obteria o tempo de execução final do meu programa. Tá bom? Então esse é o ponto, né? Se eu tenho uma situação como essa, né? E nós mexemos na configuração da cache, né? Mudamos a associatividade dela, nós vamos tentar justamente melhorar esses parâmetros aqui. Né? Vocês vejam que esses parâmetros aqui eles ficam significativos quanto maior o i. Né? Se o i é pequeno, talvez não compensaria eu mexer nessas taxas, compensaria eu mexer aqui, ó, na penalidade. Né? Essas duas taxas são todas estatísticas, né? Se eu fizesse um programa redondinho, sem muitos saltos, poderia mudar esse panorama, não? Mas esse programa redondinho tem que ver quão real ele é, né? Aí você está forçando ele ficar bom. Quão real ele é. Né? Aqui é um programa real, né? GCC é uma coisa que todo mundo usa, né? Só para mostrar uma realidade aqui. Tudo bem? Bom, aqui fala mais algumas coisas. Eu vou deixar esse outro que eu coloquei para vocês darem uma olhada, porque ele é um caso real, tá? Ele vai justamente na linha que eu acabei de mostrar para vocês. Bem atual também. Bem atual mesmo, né? Nós não podemos falar muita coisa de atual não, sabe por quê? Os mini computadores que estão sendo amplamente utilizados agora, né, em TVs e tal, eles vêm com 400 MHz. Então, hoje falar de... Acabou por pouco. É importante se manter atualizado, né, para dar as respostas. Né? Ok. Então vamos lá, pessoal. Eu quero, então, comentar com vocês sobre a questão de memória virtual, né? E vocês vejam que nós chamamos de memória virtual porque o que acontece, pessoal, é que, idealmente, né, isso não era o que acontecia no passado, né? O desenvolvedor de programas ele tinha que ter uma noção real do que existia de memória na máquina, né? Então as máquinas, inclusive, não tinham a flexibilidade que existe hoje, né, para que você possa adicionar ou retirar recursos de memória. Então, o desenvolvedor, quando ele tinha que desenvolver um programa para uma determinada máquina, uma das coisas que ele tinha que verificar é quanto de memória existe lá dentro. Né? Porque ao compilar o código, se esse código ultrapassasse esse limite, ele tinha que quebrar o código em módulos chamado de overlays. Isso ele tinha que fazer na mão. Eu peguei essa época. Né? Nos tempos de... Se alguém aqui é do início da década de 90, talvez lembre de linguagens como Summer, 87, Clipper, a gente fazia isso, né, para desenvolver programas comerciais. Tinha que quebrar o programa, literalmente falando. Né? Tinha que quebrar ele em vários executáveis. Né? O compilador fazia isso para a gente. Então é algo muito complicado, porque você tira o foco do desenvolvedor para ele ficar cuidando de gerenciamento de memória. Okay? Então, desde então, passou-se essa preocupação no gerenciamento, né, da memória, ou em outras palavras, em esconder, no bom sentido, do desenvolvedor a real capacidade de memória que a máquina realmente possui, passou-se isso para o SO. Então, a responsabilidade de gerenciamento dessa memória é do sistema operacional. Isso persiste até nos dias de hoje. Né? Tem inúmeras vantagens com relação a isso. Né? A flexibilidade, então agora você isola, o cara desenvolve o programa dele independente, né? E o SO tem que cuidar para tirar essa preocupação
do desenvolvedor e ao mesmo tempo da flexibilidade, né? O cara pode desenvolver um programa muito grande, né? E o SO, obviamente, ele sempre vai ter suas limitações lá de gerenciamento de memória, mas dentro ali do que ele consegue desenvolver, né? Do que ele consegue gerenciar de memória, ele consegue manter a execução do seu programa, mesmo o seu programa tendo, às vezes, uma área ocupada muito maior do que a memória realmente que você possui, né? Então o SO permite isso. O outro detalhe importante é que ele possibilita segurança, né? Ele não deixa que, de maneira fácil, né, você possa, como desenvolvedor da aplicação, ali, fazer acesso a outras posições de memória que não seja do seu programa específico, né? Então, com isso, nasceu o conceito de memória virtual. Na verdade, esse conceito ele é bastante antigo, mas ele demorou um pouco para chegar nos... agora é um pouco irrisório eu falar isso, né, porque nós estamos trabalhando com isso há algumas décadas, mas dentro da história evolutiva do software, né, ele demorou para chegar isso para o usuário final. Mas, então, quando eu me refiro à memória virtual, então eu quero na verdade, que você já tenha uma noção imediata de que é um conjunto de estruturas, né, de recursos de hardware e software, né, agora vai entrar bastante essa questão da manipulação em software, que o SO, né, primordialmente precisa manter para permitir que o meu programa, independente do seu tamanho, utilize a memória. Ok? Então, meu programa pode ter 4 GB e utiliza uma máquina que tem 1 GB de memória. Tá certo? E vice-versa é o caso mais simples, né? Mas também é válido. Tudo bem? Então, é isso que eu quero dizer com memória virtual. Tá? E para que isso funcione sem preocupar o desenvolvedor, pessoal, é necessário que o sistema operacional mantenha estruturas para fazer esse gerenciamento, né? Quando a gente estuda SO, tem um capítulo inteiro de SO chamado gerenciamento de memória, né? Em que há uma unidade, essa unidade geralmente ela é em hardware, chamada MMU, Unidade de Gerenciamento de Memória. Essa unidade ela é manipulada diretamente pelo SO, né? Porque isso tem que ser feito em modo supervisor ou, né, superusuário, coisa desse tipo, ok? Mas o ponto fundamental é que essa unidade de gerenciamento de memória, o que ela fundamentalmente gerencia é uma tabela, né? Uma tabela que, conforme vocês estão vendo, né, desse lado aqui, ok? Que faz fundamentalmente traduções, tá? Entre o que o programa entende e o que realmente existe na memória principal. Tá? Entre o que o programa entende e o que realmente existe na memória principal. Tá certo? Como eu falei para vocês há minutos atrás, hoje em dia o desenvolvedor não precisa ter mais a noção de quanto existe memória. Tá certo? Então, com isso, né, todo o espaço de endereçamento manipulado pelo programa, né, ou quando ele está em execução pelo processo, esses endereços aqui não consistem mais numa realidade. Né? Porque eu posso ter muito mais memória, ou no caso mais real, né, muito menos memória do que o meu programa todo usa. Tá certo? Então, como eu disse para vocês, eu posso construir um programa extremamente grande e rodar ele, né, num sistema com bastante limitação de memória. E mesmo assim ele vai rodar tudo bem, ele vai pagar um preço, né, de desempenho, mas ele vai executar. Ok? Então, os espaços de endereçamento que o meu programa entende são espaços virtuais. Tá? São endereços virtuais. Ok? Então, há necessidade de alguém que não seja o próprio programa que traduza isso para endereços reais da máquina. Tá? Então, de fato, olha, meu programa está tentando acessar uma posição lá que corresponde a um byte, né? Que se eu fosse nomear as posições byte a byte, seria um byte lá de 3 GB mais ou menos, passar 3 GB da memória e às vezes eu só tenho 1 GB de memória. Ok? Como é que ele vai conseguir fazer esse acesso, né? Sendo que eu não tenho 4 GB, eu tenho 2, eu tenho 1 GB. Ok? Tem que existir alguém no meio do caminho que, embora o endereço gerado pelo processador seja um endereço exatamente muito grande, tá ok? Seja um endereço que, se eu fosse alinhar a memória byte a byte, me bateria aqui, ó, lá no 3 GB, né, próximo ao 4 GB, eu de fato consiga traduzir isso, né, de maneira transparente para o programa não vê isso, né, de forma que esse endereço que o processo está mapeando lá para baixo, né, ele seja mapeado de fato aqui para cima, dentro do espaço real de memória que existe. Tá? Então quem faz isso, né, esse mapeamento, é uma tabela, né, que ela faz esse mapeamento de endereços virtuais para endereços físicos. Endereços virtuais para físicos. Né? Então, vocês vejam bem que
o programa de fato ele pode ser muito grande e a memória principal muito pequena, né? E ela é pequena de tal forma que, obviamente, não cabe o programa inteiro. Então, o SO, nesse sentido, além de prover essa tabela que faz esses mapeamentos, né, ele tem que ter mecanismos para que, olha, isso que o usuário está pedindo não tem na memória principal, tem lá no disco. Né? Então, agora eu preciso saber que esse dado que ele pediu, que ele está solicitando, não está na memória, está no disco, eu preciso trazer do disco para a memória. Se a memória estiver cheia, eu preciso fazer aquela atualização da mesma maneira que a cache. Eu preciso tirar um dado da memória principal, jogar no disco e depois pegar do disco para a memória principal. Ok? Se vocês observarem, a memória principal ela está funcionando como uma cache para o disco nesse sentido. Né? Porque o programa real ele existe no disco. Né? Mas eu tenho uma memória principal que é mais limitada, obviamente. Né? Eu tenho que ter um controlador que faz essa gerência de dados, né? Do que realmente o programa necessita entre o que eu, de fato, tenho disponível para oferecer a ele. Tá? Então, a memória principal, ela funciona como uma cache para o armazenamento em disco. Se ela funciona como uma cache, eu preciso ter um controlador, tá? Para fazer isso daí. Ok? Aqui essa sistemática, né, o programa, né, não conhecer de fato o que tem na memória, ou ele não ser dependente do que realmente existe na memória, né, algumas vantagens é que para o programa, né, eu tenho uma ilusão de possuir, essa é uma ilusão benéfica, né, de possuir mais memória do que eu realmente tenho, né, não preciso me preocupar com isso, ok? Eu tenho possibilidades, né, eu deixo como eu tenho essa ilusão porque o SO me dá essa ilusão, ok? Então, se é o SO que cuida de tudo, o SO pode fazer realocação de programas, né? Ele pode manter vários programas com dados na memória simultaneamente, ok? E ele pode cuidar da questão da proteção, né? Ele vai fornecer proteção entre programas para nós, tá? Então, vamos um pouquinho mais além, ok? Bom, primeiramente, nós vamos mudar um pouquinho aqui a nossa unidade de trabalho, tá certo? Quando eu falava do processador, vocês lembram que eu falava de palavras. Né? A unidade básica fundamental de manipulação era uma palavra. Ok? Quando eu comecei a falar de cache, eu mudei isso para blocos. Né? Agora, quando nós falamos de memória principal, ou mais especificamente, né, dentro do assunto de memória virtual, vocês veem que eu estou falando agora de acessar a memória principal, que pode não ter o que eu estou pedindo, tá certo? E eu precisar ir no disco. Então, agora a transferência básica, nós já sabemos que a transferência da memória principal para a cache é bloco. Né? Nós já discutimos isso bastante. Agora a questão é a transferência do disco para a memória principal e vice-versa. Ok? Isso não pode ser mais da unidade de palavras, né? Porque o disco originalmente é um dispositivo mais lento. Tá certo? Então agora eu tenho que minimizar esses impactos, né? da lentidão do pouco desempenho do disco, né? Tentando trazer, quando eu precisar acessá-lo, eu trago grandes blocos de dados. Okay? Esses grandes blocos de dados são chamados na nomenclatura técnica de páginas. Ok? Então vocês vejam, né? Se nós olharmos nessa perspectiva aqui de dentro do processador para fora, nós trabalhamos com palavras, blocos, e agora nós estamos trabalhando com páginas. Tá certo? Páginas são unidades de dados significativamente maiores, né, do que os blocos. Né? Você veja que o bloco já era maior que a palavra, a página agora é um conjunto significativo de blocos. Ok? Então, quando há uma falha, quando eu vou buscando o meu dado, né, o processador soltou um endereço, né, ele quer um dado, ele quer uma palavra, né, ele vai na cache, essa palavra não está, o controlador da cache vai na memória principal, a tentativa de buscar um bloco. Né? Vocês sabem muito bem agora que o bloco ele pode conter várias palavras, inclusive. Né? E agora, ao ir na memória principal, como eu tenho essa flexibilidade da memória principal, né, ela ser muito menor, inclusive, do que o próprio programa, ou ela ser compartilhada entre vários programas, o dado que eu estou procurando não está na memória principal. Certamente ele estará no disco. Né? Então, nesse caso aqui, nós chamamos isso de falha de página. Né? Antes nós chamávamos isso no contexto da cache de miss, não é isso? É um miss de um dado na cache, ok? Agora não, agora é um miss de página, não é uma falha de página, ok? Eu preciso recuperá-lo do disco, né? Isso vai envolver uma penalidade significativa, olha só, uma grande miss penalty, porque as páginas são grandes. Eu preciso aproveitar a ida no disco, tá certo? E trazer uma boa quantidade de dados para eu minimizar essas idas, né? Toda vez, se você pensar no modelo já ultrapassado, né, de disco, né?
com a cabeça de leitura e gravação, ele tem todo um procedimento ali da ordem de milissegundos, né? Você vê, então se estamos numa máquina de gigahertz, você tem 2 unidades de diferença, né? Você tem 1 milhão de ciclos ali de diferença entre acessar a memória e acessar o disco, ok? Você não pode pagar esse preço, né, de uma diferença aqui de 1 milhão de ciclos, né, simplesmente para ir lá e buscar um bloco. Tem que buscar mais coisas. Tem um custo variável, né, cada acesso, né, nesse caso, nesse tipo de HD. Na verdade, você tem um custo fixo que é o movimento, aí você rotaciona, né? É porque geralmente a gente faz o cálculo pela média, né? Mas ele tem que deslocar, não tem... Ele faz o deslocamento da leitura de gravação para cima de uma trilha. Aí ele tem que rodar, não é isso? Essa trilha aqui para você achar o setor. Aí agora ele lê. Ok? É média, né? Porque às vezes É média, está perto. Exato, é média. É média. Mas tem um controlador de disco também que faz outras coisas lá. Hoje em dia, como a gente trabalha com acesso aleatório em disco, né? Mecanismos SSD, então as coisas ficaram bem mais fáceis. Mas ainda assim, o componente eletromecânico, né? Que a gente saiu de um componente simplesmente mecânico para eletromecânico, ele impede que você esteja trabalhando realmente na mesma frequência da máquina. Mas é importante, eu ainda tenho um disco normal mesmo. Então, SSD dá muito caro. Pronto. Você me deu uma ótima desculpa aqui. Não atualizar minhas transparências ainda para SSD. Ok. Então reduzir os misses, né, das páginas é um detalhe importante, né? Porque eu reduzindo isso, eu vou reduzir toda essa sobrecarga. Ok? Usar, numa situação, quando toda a gente falava de falha, né? Eu vou buscar um dado, né? Ou então eu vou escrever um dado na cache, né? A gente falou dessa coisa da política de escrita, né? Isso daí é muito forte, né? No caso de páginas, porque muitas vezes eu vou fazer uma escrita, né? E essa escrita vai começar a dar misses até chegar na memória principal, ok? Agora, diferentemente do que acontece na cache, onde há possibilidade, dependendo do contexto, de eu implementar uma política write-through, ok? Fazer isso no disco é inviável, né? Para cada acesso de escrita que eu faço, né? Se isso gerar uma falha de página, ok? E eu precisar fazer write-through, ok? Eu precisar... o que eu quero dizer, na verdade, é que para cada escrita que eu precisar fazer, né? Se eu levar isso para a memória principal e forçar isso a levar para o disco, fica inviável trabalhar, né? Então, esse contexto de escrita direta, write-through, ele vale muito para caches. Até o nível de caches é válido, ok? Então, eu preciso fazer uma escrita, né? Eu levo para cache, dependendo do contexto, eu levo para a memória principal. Ok, eu suporto essa sobrecarga. Agora, da memória principal terminar no disco, isso é inviável de se fazer, ok? O que acontece agora, gente, é que nós vamos precisar manipular esses misses em software, porque isso daqui é muito caro, né? Nós vimos que os misses que acontecia na cache, né? Eu cheguei a comentar com vocês, eu acho que talvez nós não fizemos nenhum exemplo aqui nos slides, mas isso é da ordem de unidades a dezenas de ciclos de clock, né? Um miss numa cache, ok? E a penalidade do miss da cache, desculpe. E ele vai aumentando, né? Conforme você vai colocando mais níveis, ele vai diminuir conforme você vai colocar mais níveis hierárquicos, né? Mas a pior penalidade, você não consegue minimizá-la, né? Ou seja, ela vai existir, você está só jogando, você só está afastando ela para mais longe do processador quando você coloca níveis hierárquicos. O que acontece? Isso ainda é suportável por hardware, né? Que a gente vai lá e gera as bolhas, e no meio de 5 milhões de instruções, com uma CPI de 2, você gerar lá 40 ciclos de install, talvez não seja tão complicado assim. Agora, no caso do disco, isso não é mais viável, né? Porque, primeiro, você está trabalhando aí, no mínimo, né? No melhor caso, pelo menos com uma unidade de diferença. Então, cada acesso do disco, às vezes, toma um microsegundo, né? Nos dias atuais é da ordem de microsegundos, já consegue fazer isso em microsegundos, enquanto a máquina está trabalhando com nanosegundos, né? Então, você veja que nesse caso aqui você trabalha pelo menos com 1000 ciclos, né? Perdendo ao ir no disco, né? Isso aqui é o melhor caso, né? Pior caso, ou o caso médio, é bem pior do que essa situação. Então, o que acontece na prática é que quando há uma falha de página, certo? Ou seja, o dado não está na memória principal, ele está no disco. Precisa trazê-lo para a memória principal, quando há necessidade desse carregamento, isso é manipulado por software. Isso é manipulado pelo SO. Ok?
Então, nessa situação, para minimizar o impacto no sistema global, no teu programa, você já ficou penalizado, não tem jeito. O teu programa vai ter que arcar com essa situação, tá? Mas, se você olhar no sistema computacional, né, em que não é só o teu programa, mas é o conjunto de programas rodando sobre aquela máquina, sobre aquele SO, eu consigo minimizar o impacto global, porque eu alterno entre os programas, né? Eu escalono os programas. Então, eu tiro aquele programa que está parado, né, esperando por um dado de I/O, né, de entrada e saída, tiro ele da execução e coloco outro programa para executar, ok? Quando há disponibilidade disso, ok? Então, isso é o que nós chamamos de manipulação por software, tá? Então, o programa agora ele sai de execução e eu deixo o SO manipular isso daí, tá? Essa figura aqui logo abaixo, ela mostra para vocês o que é para nós agora. Vocês vejam que cada vez mais a gente vai mudando a visão do que é um endereço, tá? Lá no processador a gente viu o endereço como uma sequência de bits, né? Quando nós olhávamos a cache, agora nós vimos separadinho, né? Como byte, offset, né? Tag, índice, não é isso? Em alguns casos até bloco, offset. Agora, na perspectiva da memória principal, pessoal, o endereço que chega, ele é um endereço virtual. Tá certo? Vocês podem observar aqui que é um espaço de 32 bits, ok? Para o sistema de memória virtual, esse endereço aqui ele tem dois campos. Um page offset, que é o deslocamento dentro da página. A página é grande, correto? Originalmente eu estou afim só de uma palavra, que é 4 bytes. Tá ok? Então, dentro desse espaço de 4 kilobytes ou N kilobytes, né, conforme eu defino, e conforme o SO define, na verdade, o tamanho da página, ok? Eu vou deslocar dentro dessa página para achar a palavra que eu quero. Tá? Então, pois não. É um bloco. Perdão, isso na verdade, eu estou olhando a perspectiva do processador. O processador está atrás de uma palavra. O processador está atrás de uma palavra. Procurando uma palavra dentro de um bloco que está... Exatamente. Estou procurando uma palavra dentro do bloco que está dentro de uma página. Ok? Vai ficando bem complicadinho, né? Então, vocês observam que para eu deslocar, né, dentro desse espaço aqui de 4 kilobytes, né, pensando aqui no deslocamento byte a byte, ok? Eu preciso de 12 bits. Não é isso? Com 10 bits eu desloco 1K, não é isso? Com 11 bits 2K, com 12 bits 4K. Tá certo? Então, 4.096 bytes aí eu consigo fazer o acesso usando 12 bits, né? Byte a byte. Ok? Então, se vocês observarem, cuidadosamente, olha, esse page offset aqui ele tem um tamanho de 12 bits. Ok? Para que eu possa deslocar em cada byte, tá me entendendo? Em cada byte dentro da página. Tá certo? Então, se eu definir para vocês, pessoal, agora nossas páginas, nós temos um SO novo aqui, o tamanho da página é de 8K. Tá ok? Esse page offset aqui ele já vai para 13 bits. Ok? Nossa página é de 2K. Nosso page offset cai de tamanho também. Tudo bem? Page offset aqui é um campo que indica o deslocamento em bytes dentro de uma página. Tá certo? E o restante aqui, pessoal, veja bem, nós estamos com aquele dilema, né? Existe uma quantidade de memória, isso é a memória real, e o meu programa, entendeu? Ele pensa que ele está no limite dele, tá certo? O meu programa lá faz acesso, né? O processador é um processador 32 bits, com registradores de 32 bits, então ele pensa que eu tenho 4 GB de RAM. Ok? Eu posso ter 1, posso ter 2, tá certo? Posso ter meio GB de RAM, tá ok? Então, vocês vejam que nessa perspectiva aqui, eu tenho um endereço 32 bits. O endereço 32 bits está aqui, apresentado, tá certo? Só que, o que acontece, né? Como de fato eu não tenho isso, então eu preciso traduzir uma parte desse endereço, tá certo? Que é o que nós chamamos aqui, ó, de número ou endereço da página virtual. Então o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho o deslocamento dentro de uma página. Essa página ela existe. Ou ela está na memória principal ou ela está no disco. Tá? Ela existe. Ok? Bom, esse cara aqui vai me indicar onde ela está. Tá certo? Onde ela está. Tá certo? Só que veja bem, ele não vai me indicar onde ela está já na memória, porque ele não sabe quanto realmente eu tenho de memória. Tá? Ele vai me indicar onde ela supostamente está através de um mecanismo de tradução. Esse mecanismo de tradução aqui é chamado de tabela de páginas. Tá? Tabela de páginas. Ok? Tabela de páginas é uma implementação em software do SO. Cada vez que a gente inicia um programa, o SO ele monta a estrutura da tabela de página para esse programa.
Eu executei meu programa, está rodando aqui, executei outro programa, outra tabela de páginas para esse outro programa. Quantos processos eu estiver no meu sistema, né? Então programas em execução no meu sistema, quantas tabelas de páginas o SO vai ter que gerenciar simultaneamente. Tá? Tabela de páginas corresponde ao estado atual do processo. Estado atual do processo. Ok? Então, é uma estrutura em software, na memória principal, que aponta para a própria memória principal, ou para o disco. Então, veja, ó, tabela de páginas, essa partezinha que está escrito Translation, né, é uma estrutura gerenciada pelo SO. O SO é um software, ok? Então, é uma estrutura que está na memória principal, tá certo? Cuja função dela é uma tabela, né, literalmente falando. Então, ela recebe o processador, quando ele envia aqui o endereço, né, este campo aqui, ó, VPN, né, Virtual Page Number, ele vai bater exatamente numa linha dessa tabela. Tá certo? Ele mapeia exatamente por uma posição dessa tabela de páginas. Ok? E nessa tabela de páginas vai ter uma indicação onde está realmente a página que eu estou procurando. Porque eu quero deslocar, veja, eu quero deslocar dentro de uma página. Ok? Tudo bem? Então eu tenho que saber onde está essa página. Tá me entendendo? Quem me diz onde está essa página é esse sistema aqui embaixo. Tá? É o Translation, é o Page Table, né? A tabela de página. Ok? Então, esse Virtual Page Number, ele mapeia para uma posição na tabela de página e a tabela de página me diz, olha, isso que você está procurando está na memória nesse endereço aqui. Isso que você está procurando está no disco. Está no disco, que é uma falha de página, fica na tua aí que agora o sistema é bruto. E o processo é lento, né? Ok? Então, vocês vejam aqui, olha, que com uma VPN de... Muito cuidado com esse VPN aqui, não é um VPN de rede, né? Virtual Page Number, né? Então nós temos 20 bits aqui, tá certo? Com 20 bits, né? Se você está acessando posicionamentos, você tem 1 milhão, né, de posições distintas. 1 milhão de entradas na tabela de páginas. Estão vendo ali? 1M pages, né? Na verdade, 1 milhão de entradas na tabela de página. Vocês estão me entendendo? Esse Virtual Page Number, ele aponta para entradas na tabela de página, ok? Quantas entradas eu posso ter com um VPN de 20 bits? Eu posso ter 1 milhão de entradas, tá certo? Se eu considerar que cada 1 milhão de entradas é 1 milhão de páginas, né? Tudo bem? 1 milhão de páginas, tudo bem? Tudo bem, né? Considerando que cada página é 4.096 bytes, né? Ou 4K, ok? Você tem um espaço total de gerenciamento de 4 gigabytes. Ok? Isso é o que este cara aqui, ó, entende. Ok? É o que o processador entende, tá vendo? Eu peguei 32 bits em um determinado momento do nosso curso aqui e falei, ó, pessoal, estou zerando 32, 4 GB. Esse cara pode acessar 4 GB. Tá vendo? Aí fui manipulando o endereço para lá e para cá, coloquei block offset, byte offset e tal. Estou chegando aqui no último nível e estou concluindo com vocês que os 32 bits continuam referenciando os 4 GB. Mesmo eu quebrando em campos, né? Teve hora que eu quebrei em 3 campos, hora eu quebrei em 4 campos lá nas caches, que eu estou dividindo em 2 campos. Eu estou tentando mostrar para vocês que eu ainda, na perspectiva do processador e do programa rodando no processador, eu ainda estou acessando 4 GB de RAM. Só que eu posso ter bem menos. Posso ter bem menos. Meu programa pensa que eu tenho 4 GB. Eu posso ter, na real, bem menos. Né? Então, é essa tabela de páginas que vai fazer essa tradução para mim. Ok? Bom, eu tenho que ter, obviamente, de memória, no mínimo, o tamanho de uma tabela de página. Né? Então, esse valor aqui, ó, page offset, ele é simplesmente copiado. Veja, isso daqui é um endereço virtual. O que a tabela de páginas originalmente me faz? Ela me dá o endereço real. Tá? Então, a tabela de páginas aqui, ela traduz endereço gerado pelo processador, que é chamado de endereço virtual, para o endereço real. Tá? Em cima do que eu realmente tenho de memória. O page offset, ele se mantém, ó, só copio ele. Ok? Agora, se de fato eu tenho bem menos memória, tá certo? Bem menos memória, 1 GB de memória, como está sendo mostrado aqui, ok? Então eu preciso reduzir esse espaço aqui. Para eu referenciar 1 GB de RAM, tá certo? Eu preciso de um total de 30 bits. Né? Então, se eu já tenho 12 separado para cá, né? Aqui são 12 bits, ó. Não é isso? Então, se eu já tenho 12 bits aqui, eu preciso ter aqui apenas 18 bits.
18 bits, né? Que é do 12 ao 29, né? Se você contar aí, vai dar exatamente os 18 bits. Ok? Incluindo o 29, obviamente. Tá certo? Então, se você olhar no total, 12 mais 18, 30. Não é isso? 2 elevado a 30 é exatamente 1 GB. Então, eu tenho 1 GB de RAM, só que o meu processador é um processador de 32 bits, né? Considerando ele, né, os endereços ali de 32 bits, eu poderia referenciar, eu tenho capacidade de referenciar 4 GB. Ok? Só que eu não tenho 4 GB reais. Eu tenho 1 GB real. Ok? Então, o que eu faço? Eu deixo o compilador, eu deixo o programador à vontade lá para ele explorar os 4 GB dele. Tá certo? Então, ele pode gerar um programa físico cujo tamanho é 4 GB. O disco vai suportar isso, né? Porque o disco é bem maior. Ok? Só que na memória, obviamente, eu nunca vou colocar o programa dele inteiro. Né? Eu posso colocar no máximo 1 GB. Entre aspas, né? Ele nunca vai colocar 1 GB de uma vez, porque tem o próprio SO lá dentro. Mas, né, numa situação hipotética, até 1 GB. Diga. Uma curiosidade, professor. Se eu pegar uma máquina de 32 bits, 64, e ambas com 4 GB de memória, supostamente 32 seria mais rápido que a 64, porque nunca daria início para o HD? Porque ela sempre usaria a memória principal que ela tem? Não. Não. Você está falando de uma máquina que tem 64? E 64, processador 64 ou 64? Um processador de 64 bits. Então não endereça, né? Ela não Não dá pra você falar isso, porque você tem que mostrar o programa. Entendeu? O que você está me falando aí, que você tem uma máquina 32, uma máquina 64, supostamente aqui, né, eu posso escrever um programa bem maior para ela, né? Porque obviamente se eu pegar esse programa aqui, ok? E rodar com 4 GB apenas de RAM, né? Então, de fato, eu posso ter muitas falhas de página. Ok? Depende do SEO também, ó. Tem o suporte do SO, né? Ontem eu estava falando sobre isso. Às vezes o SO, você tem um processador 32 bits, mas o SO tem uma limitação de referências aí, ele só referencia 2 GB, 1 GB, sei lá. Ok? Então, você tem que mostrar o programa, entendeu? Com o programa aí, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, a ideia toda, pessoal, é que nós temos agora uma nova estrutura. Aí eu reforço para vocês, ó, isso é muito importante, nós temos isso bem claro, tá, pessoal? Eu falo em cache, nós estamos falando de estruturas em hardware. Eu falo tabela de páginas, nós estamos falando de estruturas em software. Ok? A tabela de páginas, ela não é um hardware. Ok? Posso ter uma MMU em hardware, posso ter uma TLB, que é o assunto aqui que eu vou entrar já com vocês em hardware, mas tabela de páginas é a estrutura montada pelo SO. Ok? A própria tabela de páginas é paginada. A própria tabela de páginas, sendo um software, ela está dentro de páginas. Tá cheio, você precisa tirar alguém para colocar uma nota, mas vou tirar a própria tabela de páginas. Ela não está sendo muito usada, né? Vou tirar ela mesmo aqui. Ok? Então... Ok? Então, o que acontece, pessoal? O que acontece? A tabela de páginas é uma estrutura... obviamente, ela tem mais campos aqui. Essa primeira visão, a gente está vendo uma visão bastante simplificada dela, onde aqui neste espaço, ó, nesse espaço aqui, gente, nós temos a indicação do endereço real, tá? Então, é o que eu falava aqui, ó, do número físico da página, né? O número físico é fornecido dentro da tabela de páginas, tá? Então, pelo número virtual, o número virtual vem lá no endereço, né, gerado pelo processador, eu encontro uma posição específica, ok? Dentro dessa tabela de páginas. Encontrando essa posição aqui, tá certo? Aqui vai me apontar um endereço que é ou o endereço válido, né? O endereço válido é um endereço que está na memória principal, é uma página que eu já carreguei, tá certo? Ou é um endereço que eu ainda não usei, né? É uma página que eu ainda não usei, esse caso aqui, ó, tá? É uma página que eu ainda não usei, tá certo? Essa página que eu ainda não usei, ela aponta para o disco, ela aponta para a área de swap do disco, tá? Então agora eu preciso ir lá buscar a página e colocá-la, primeiramente, né? Eu preciso ver se tem espaço na memória principal. Tendo espaço, basta eu pegar a página aqui, né? Cada indicação dessa é uma página, né? O espaço de dados ou código aqui de uma página. E eu coloco isso daqui na memória principal. Se não há espaço disponível na memória principal, eu preciso selecionar, aí agora eu preciso de uma política de substituição de páginas, né? Preciso trazer uma página para o disco, né? E preciso pegar a página do disco e colocar na memória principal. Quando esse válido ali, aquela flag válida ali,
está em 0, então eu tenho um endereço diretamente no disco, então, real. É um apontamento para o disco. Real, na verdade, isso às vezes não é um apontamento direto para a página no disco, porque as páginas estão todas separadas, né? Quer dizer, o espaço de páginas está todo indicado aqui pelo SO. Há muitas implementações que você tem no sistema de arquivos, enquanto o processo está rodando, uma tabela de página do disco. Então, na verdade, isso aqui aponta só para o início de uma tabela de página do disco, para ele apontar para... Entendeu? Para onde realmente Exatamente, para em qual parte do código corresponde essa parte da implementação. Ok? Tem um negócio muito interessante, né, que é a tabela de páginas está na memória principal, né? Agora, onde na memória principal, né? Isso é outra questão bastante interessante. Né? Ok? Então, isso a gente tem que tomar... isso é um cuidado que o SO deve tomar, né? Porque não pode deixar que o programa, né, originalmente saiba onde essa tabela de página está. Porque eu posso construir um programa malicioso, né, que começa a manipular esse modo de endereçamento. Então, na prática, o que acontece? O endereço da tabela de páginas, né, o endereço de início da tabela de páginas é dado por um registrador aqui, ó, um registrador de tabela de páginas. Tá certo? Então, você veja que onde está esse registrador? Está lá no processador. Então, quando eu gero um MIS, tá me entendendo? Ó, você vê como a questão vai ficando um pouquinho mais complicado, né? Eu gerei um MIS da cache, pensando aqui que agora eu estou no último nível de cache, eu preciso para a memória principal, né? Eu gerei um MIS nessa cache, ok? O controlador não pega só o endereço aqui que o processador já gerou previamente, né? E passa para o controlador de memória. Ele tem que ler esse registrador de páginas aqui, ó. Tá? Esse registrador. Porque esse cara aqui está apontando para a tabela de página daquele programa. Ok? Daquele programa. Se eu deixo o próprio programa e achar a sua tabela de página, ele pode falar, eu vou apontar para outra aqui, que aí eu, né, vou bagunçar então, com a tabela de página. Inicializa o programa, carrega automaticamente esse endereço. Sim. Tem que ser, claro. Sim. E não só quando você inicializa, né? Aí deu a falha de página, né? Aí agora eu vou tirar o programa. O que é tirar um programa de execução, né? Para pensar, o que é tirar um programa de execução? É pegar todos os registradores e salvar na memória. Né? Aí você vai e enche a memória, né? Aí agora você faz swap das páginas e da própria tabela de páginas do processo para dentro do disco. Pra você liberar espaço. Então, esse processo de... Quando ocorre uma falha... Isso daqui pode ser uma consequência gigantesca assim, no desempenho do programa. Né? Mas isso só numa troca de contexto, só de um uma troca de contexto não necessariamente ele vai levar a página pro disco, né? Não. Do trabalho, não. Se der mesmo, se der cheio lá, né? Se tiver cheio lá... E isso vai ser natural. Isso vai ser natural. Porque você veja bem, eu tenho vários programas em execução, né? Então, o que acontece? Se um determinado programa está usando, né? Ele está usando muitas páginas diferentes aqui, ele está enchendo a memória, né? Num determinado momento, a memória encheu, ele vai usar uma política de substituição, ok? Ele vai substituir, por exemplo, ele vai usar uma menos recentemente usada. A menos recentemente usada pode ser a tabela de página de outro processo. Aí, entendeu? Quando você for reativar aquele processo... Aí, exatamente, você vai ter que trazer de volta do disco. Né? Então, não é pelo fato de eu, né, tirá-lo que eu preciso jogar. Eu estou dizendo assim, no pior caso, né, você pode ter isso... Né? Você fez a swap lá no disco, lá você vai ter que acessar... no pior caso, além de você ter que tirar o programa de execução, que é ruim, porque já teve a falha de página, né? Então, quer dizer, é uma sobrecarga, você tem que pegar... Você já sabe que teve a falha de página, você vai ter que salvar tudo na memória. Você vai botar outro programa no processador. Né? Só que ao fazer isso, você vê que a memória está cheia. Tá me entendendo? Aí você tem que... Entendeu? Fica pior ainda o negócio, né? Porque agora você tem que tirar outras coisas para botar aquilo lá dentro. Professor, porque nos casos hoje de real, por exemplo, umas máquinas boas, se você olhar lá no Linux, por exemplo, você vê que a utilização da swap é bem baixa. Mas ele continua usando vários programas na memória, tem partes, o programa não está inteiro lá também. Só que a necessidade de trocar, né, paginar, é bem baixa. E ela é bem... A página está lá ainda, não precisa tirar ela. Esse mais novo, né? Sim. Tem uma questão também de configuração, né? Você pode configurar a tua área de swap aí, né? Pra também minimizar esses esforços, né? Ok. Bom, então vamos lá. Então, o efeito, né? A política de substituição e o tamanho da tabela de páginas. Então, né, se o bit válido lá da tabela de páginas for 0, né? Você tem o que nós chamamos de page fault. Saber o page fault supostamente é fácil, né? Porque você olha o bit válido, ok? Então, o SO vai executar a carga da página, ok?
Bom, a ideia fundamental é que um programa que está em execução, né, até pelo princípio da localidade temporal, tá certo? Ele vai reusar muitas vezes as páginas, né? Tudo bem? Ele vai reusar páginas, ok? Então, se ele reusar páginas, os contadores de acesso a essas páginas vão aumentar em relação a outros, ok? Então, a ideia fundamental é que eu tenha uma política de substituição, né, como uma de menos recentemente usado, né, para fazer essa troca, né? Então, a página que eu não estou usando, né, há mais tempo, aí essa eu tiro de execução, ok? Ou melhor dizendo, eu levo para o disco, né? Ok? Eu levo ela para o disco, não tem como matar, ok? Então, o tamanho da tabela de páginas, né? Então, aqui tá uma continha aqui bastante simples, né? Então, vocês vejam, né? Para endereço de 32 bits, né? Eu tenho considerando, né, um endereço de 32 bits, tá? Uma página de 4 kilobytes, tá certo? Uma página de 4 kilobytes. Considerem que eu tenho 4 GB de memória. Considere que eu tenho 4 GB de memória, tá certo? Se eu tenho 4 GB, 4 GB de memória, tá certo? Eu preciso de 32 bits, não é isso? Para apontar para uma página, tá certo? Então, considerando aqui que eu tenho 4 bytes, tá certo? 4 bytes por linha da tabela de página, tá certo? Então, numa situação como essa daqui, ok? Eu posso ter 2 elevado a 20 linhas da tabela de página, tá certo? Para eu conseguir fazer o acesso a todas as páginas da tabela da memória, né? Que estão disponíveis na memória. Uma tabela de página de 2 elevado a 20 linhas, né? Isso daqui dá 2 elevado a 10... 1 milhão. Dá 1 milhão, exatamente. 1 milhão de linhas, né? Vezes 4 bytes dá 4 mega. Né? 4 megabytes só para uma tabela de páginas. 4 megabytes de memória só para uma tabela de páginas. Ok? Então, isso daqui é um caso assim, mais para a gente notar, porque de fato, né, isso daqui é inviável, né, para muitos sistemas, né, manter uma tabela de páginas desse tamanho para todo programa que eu começar a rodar. Né? Então, o que acontece muito na prática é você trabalhar numa forma muito parecido com um heap, né? Onde você vai, na verdade, você tem um pequeno espaço e você vai usando esse espaço até um determinado limiar sob demanda. Né? Então, você pode crescer o tamanho da tabela de páginas, né? Mas ela originalmente é pequena. Ok? Nós temos uma tabela de páginas, né, por programa ativo. Então, eu comecei a rodar programas, não importa se ele está no SO ou não importa se ele está no processador ou não, ele tem uma tabela de páginas para ele. Ok? Bom, e aqui para fazer essa manipulação do tamanho, né, do início e do fim da tabela de página, eu tenho registradores de limite inferior e superior. Veja, eu tenho um registrador na máquina para apontar o início e o fim de uma tabela de páginas. Cada processo tem sua tabela de páginas em um local específico. Né? Certamente eles não vão colocar no mesmo local, senão eu precisaria ficar tirando, né, e recolocando toda vez que eu iniciasse um novo processo. Então, às vezes, se eu tivesse condição de tirar uma foto da memória principal num determinado instante de tempo e pudesse identificar nessa foto as tabelas de páginas, né, a gente vai ver que elas estão separadas no espaço de memória. Ok? Quando eu ponho um programa de uma determinada tabela de páginas para rodar, tá certo? Eu tenho que atualizar os registradores de limite e fim para aquela tabela de página dele. Tá certo? Então não basta apenas eu botar o programa para rodar e setar o PC para o início dele. Ok? Eu preciso setar esses registradores, né? São registradores apenas acessíveis no modo supervisor, né? Então é SO que manipula-os, mas eu tenho que fazer isso também. Né? Eu tenho que fazer isso. Ok? Isso daqui é uma possibilidade, né? A tabela de página também é paginada. Né? Ok? Então vocês vejam que no final das contas, a gente tem uma complexidade muito grande com relação à manipulação na memória. Porque você vai na memória para descobrir um endereço físico, né? Por que a gente vai na RAM primeiramente? Para acessar a tabela de página. O que a tabela de página te dá? Ela te dá um endereço. Agora com esse endereço, você vai de novo na memória para pegar o dado. Você está me entendendo? Você está entendendo o raciocínio aqui? Você pega o endereço, ok? Para depois você ir lá e pegar o dado. Você acessa ela só para pegar o endereço. Opa, agora eu estou com o endereço. Vou de novo aqui e pego o dado. Ok? Então isso fica, né, uma coisa
muito naive, né? Muito ingênua de se fazer, ok? Então, por isso que as máquinas provêm uma tabela de tradução de endereço chamada TLB. Isso daqui é uma tabela em hardware. Uma tabela em hardware. Uma tabela de tradução de endereços. Muito cuidado para nós não confundirmos TLB como se fosse mais uma cache. As nossas caches armazenam dados, não é isso? Esses dados aqui são dados e instruções, mas dados. Perfeito? Eu vou na cache para buscar dados. Eu vou na TLB para buscar endereços. Ok? Então, a TLB, a grosso modo, ela é uma cache da tabela de páginas. Ok? Memória principal é uma cache para o disco e sendo uma cache relativa do controlador, esse controlador é a tabela de páginas. Ok? O que é a tabela de páginas? No final das contas, a tabela de páginas é um controlador de uso da memória principal. Né? Da memória principal como cache, ok? E agora, como isso daqui também está na memória principal, para eu não precisar fazer o acesso à memória principal só para pegar o endereço, eu monto uma outra estrutura chamada TLB, né? Que é uma estrutura em hardware, né? Que é um acesso bem mais rápido. O acesso aqui, olha, eu posso fazer acesso em menos de um ciclo, né? Em metade de um ciclo eu posso fazer o acesso a TLB, ele me dá o endereço real. Isso está na memória principal. Não, isso é um hardware. Não, TLB é hardware. Eu digo, é um controlador da memória principal. A TLB? É. A TLB é uma cache memória principal, ok? Vocês sabem que o efeito de trazer uma página do disco para a memória principal significa que eu vou atualizar, né, esse bit de validade aqui. Tá certo? A atualização desse bit de validade aqui implica, ok, uma atualização aqui na TLB. Implica uma atualização na TLB. A TLB, as entradas válidas, como vocês podem observar aqui, né, estão marcadas, ok? As entradas válidas na TLB, elas sempre apontam para endereços reais na memória principal. As entradas que são inválidas não apontam para lugar válido algum. Ok? Então, na verdade, eu preciso até refazer aqui, porque isso não é bem uma cache, percebe? Da tabela de páginas. Porque a tabela de páginas, ela aponta, né, para uma estrutura em disco, né, onde eu posso achar minha tabela se ela estiver lá no disco. Ok? A TLB não faz isso. E a TLB é para todos os processos. A tabela de página é visual também. Isso, ela é. A TLB é física, né? É hardware, né? Ok? Então o que acontece? Eu atualizei uma tabela aqui, eu vou atualizar esse bitzinho aqui, ó, tá certo? E vou atualizar aqui também na TLB. Tá certo? Observa, ó, o número da página virtual, ok? O número da página virtual, eu uso ele para acessar uma entrada da TLB, tá certo? E uso ele para acessar uma entrada da tabela de páginas, ok? Como isso daqui responde muito mais rápido, né? Então, se o endereço tiver... Veja, o endereço físico, se tiver disponível, está aqui, ó. Tá entendendo? Ele já devolve o endereço físico. Então, eu não preciso mais usar a tabela de páginas. Eu pego o endereço físico direto daqui. Ok? Então, eu consigo formar o endereço físico sem ir na memória principal, sem ir na tabela de páginas que está na memória principal. Só que todo programa, toda tabela de página criada, então tem qualquer programa vai estar na TLB. Nem toda página está na TLB porque a TLB é cache, né? Então ela é menor. Então vai existir o caso onde ocorre um miss na TLB, mas não é uma falha de página. Mas eu tenho que acessar mais rápido, né? Para acessar mais rápido. Isso vai ter a melhor política possível. Porque o que acontece é o seguinte, né? Eu posso ter várias tabelas, várias páginas que eu estou acessando com frequência, né? Você veja, aí você tem a cache lá, né? A cache ela tem capacidade limitada, então às vezes ela me dá falhas, mas o dado está na memória principal. Só que eu tenho que vir aqui, entendeu? Aí acontece, eu tenho que pegar o endereço, né? Formar e de novo pegar o dado, ok? Então, para evitar essa situação, a TLB já me fornece o endereço na mesma velocidade em que eu acessaria uma cache de nível 1, por exemplo. Tá? Então eu tenho o endereço, eu já vou direto na cache. Ok? Estou com o endereço físico, eu já vou direto, porque aí tag com tag vai bater, porque a tag é feita com base no endereço físico. Mas eu posso ter um misto também. Pode. Então, aí o que acontece? Aí vai ter que avaliar qual que é o menos custoso, né? Porque, veja bem, ó, esquece um pouquinho o TLB, né? Quando eu estava falando de tabela de páginas, então você pode ter a situação onde você
Desculpe, você vai na tabela de páginas e você não acha a página, o bit válido lá está 0. Então o que isso significa? Falha de página, acabou. Falha de página, tem que pegar a página e colocar do disco, perfeito. Ok? Agora eu coloquei a TLB e estou falando que ela é uma cache da tabela de páginas. Ok? Então veja bem, ela é uma cache, mas nós temos que... eu preciso explicar isso melhor para vocês, que ela é uma cache só das páginas ativas. Ela é uma cache da tabela de página, mas só das páginas ativas. Tá entendendo? Só das páginas ativas, só das páginas que estão de fato na memória principal. Então o que significa? Hã? E nem todas. Então é cache, né? Nem todas, ela é menor. Então o que acontece? Uma falha na TLB não implica que a página não está na memória. Né? O que implica apenas é que eu não consegui atualizar aqui por algum motivo. Vamos um pouco minimizar o problema aqui. Cada bloco da TLB, ele armazena de uma... Bom, isso daqui é para um exemplo, né? De uma a duas entradas da tabela de página. Né? Então ele não armazena, não é um para um, né? Não é uma entradinha aqui que corresponde a uma aqui. Ele pode fazer uma ideia mais ou menos de bloco, uma two-way, né? Conforme nós vimos também. Ok? Então você pode ter você pode ter igual a cache mesmo, pode ter vários anyways. Pode. Geralmente isso daqui é totalmente associativo. Geralmente. Porque ela é uma tabela pequena. Né? Você pode ver aqui, ó. É uma tabela de 32 a 4.096 entradas. Uma tabela muito grande. Ok? Isso daqui é feito para ter uma taxa de falhas bem pequena, tá vendo? Professor, antes de seguir adiante, dá para dar uma retomada? Eu perdi o apontador da tela anterior para essa aqui. Tá, aqui eu estava falando... Eu perdi a parte que começou a falar do MIPS. Instrução ADD, aí eu já... Então vamos lá. Nós estávamos falando aqui sobre... O assunto em questão aqui é como você recupera o endereço real. Né? O endereço real, esse é o assunto em questão. Então, o que eu tinha explicado para vocês é que, olha, nós temos o sistema de tabela de páginas, né, mantida pelo SO, que ele me dá o endereço real, certo? Então, eu estou ouvindo, né, eu vou te mostrar um caso que ele não ocorre na realidade, mas só para retratar. Imagina que você veio tentando acessar e você não conseguiu o seu dado, você chegou na memória. Percebe? Você veio dando falha, até chegar na memória. Ok? Tudo bem? Perfeito. Até aqui você sabe porque é o que nós já vimos estudando. Então, quando chega aqui, você sabe que, pelo que eu estou explicando, você pode ter muito menos memória do que a sua capacidade de endereçamento. Então tem que existir esse elemento intermediário, né, que te traduz o seu endereço virtual, né, que é o que a máquina, que é o que o processo pensa ter, para o que realmente existe. Tudo bem? Então, a tabela de páginas faz isso para você. Ok? Então, se você observar bem, o que eu estou fazendo no final das contas? Eu estou indo na memória, não é para buscar o dado, estou indo para buscar um endereço. Ok? Por que você está acessando a tabela de página? Não é para buscar um dado. Você está acessando a tabela de página para buscar um endereço. Se ele vai estar ou não na memória. Se veja, você está indo para buscar... exatamente. Você está indo para buscar um endereço. Aqui ele te diz que esse endereço está ou não na memória. Ok? Se não estiver na memória, significa que o dado não está na memória principal. Né? Aí você tem que recuperar tudo. Mas a chave de tudo isso é, você está indo na tabela de página, não é para buscar um dado. Você está indo para buscar um endereço. Você tem um endereço na mão, você foi na tabela de página, acessou a RAM, acessou o controlador da RAM, está trabalhando na latência da RAM para pegar um endereço. Está me entendendo? Ok? Agora, aqui, olha, o controlador pega esse endereço e fala, agora eu vou fazer outro acesso, entendeu? Para buscar o dado. Ou, nesse caso, o bloco. Você está me entendendo? Você fez 2 acessos. Ok? Tudo bem? Então, o que eu estou falando agora? Eu estou falando, olha, para evitar você ir na memória só para traduzir o endereço, então existe uma cache de tradução de endereços. Né? Essa cache é chamada de TLB. Assim como qualquer outra cache, ela é física. Entendeu? Então agora, você não precisa ir na memória principal ou acessar a tabela. Você não precisa, na verdade, ir como um mecanismo padrão na memória principal só para traduzir o endereço. Você vai na TLB. Se a TLB, se aqui, ó, nessa entrada, né? Desculpe, se aqui estiver apontando o bit válido 1, este valor que está aqui já está te indicando, olha, isso daqui já é o endereço real, meu amigo. Esse já é o endereço real, entendeu? Então toma ele aqui e agora você vai para buscar o dado. Percebe? Para acessar a TLB, eu não fui na memória principal. Sim. Ok? Tudo bem? Ficou mais claro agora?
Mais questões? Aqui eu estou mostrando uma coisa muito curiosa, né? É uma TLB e cache. Tá? Então, o que nós estamos olhando aqui, gente, parece ser uma arquitetura de cache, mas é a arquitetura da TLB, né? Que usa os mesmos princípios da cache, né? É uma TLB totalmente associativa, né? Então eu pego o número da página virtual, ele é tratado aqui como se fosse uma tag, né? É só para manter a mesma nomenclatura de caches, tá? Ok? Então eu comparo ele inteiro, né? Se o bit válido está 1 e tudo mais, né? Aí eu pego esse dado aqui, ó. Esse dado aqui é o meu endereço real, tá certo? Então eu pego isso daqui como o endereço físico, ok? Aqui o page offset continua, né? Veja, isso daqui foi gerado pelo processador, né? Então eu vou indicar aqui apenas, ó, só para deixar claro, ó, isso daqui, ó, foi gerado pelo processador, ok? Esse endereço aqui de baixo, esse daqui, foi gerado pela TLB, ok? Então o processador me gera um endereço virtual. Eu passo pela TLB, a TLB me dá um endereço real, ok? Esse mesmo endereço, ele é entendido pela cache assim, ó. Okay? Eu não fiz nenhuma tradução, são os mesmos valores, ok? Só que a cache enxerga este campo aqui como uma tag, um índice e um byte offset. Ok? Então, se vocês notarem, o que acontece, pessoal? A TLB é extremamente importante nessa arquitetura, porque a cache armazenando tags de endereços reais, né? Eu jamais conseguiria achar o endereço na tag se eu usasse o endereço do processador direto na tag. Nós estudamos as caches agora na perspectiva assim. O processador gera o endereço, ok? Aí ele vem na cache, ok? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque o processador, ele gera o endereço virtual. A cache armazena o endereço da memória, é o endereço real. Então você já está com o endereço físico aqui, ok? Então agora só vai dar falhas, né? Você entendeu? Só vai dar falhas aqui na cache. Ok? Tudo bem? Vocês entenderam o que eu disse agora? Só vai dar falhas na cache. Se der falhas. Se você tiver endereço físico lá, tiver TLB. Não, eu já tenho endereço físico. Esse endereço físico foi dado pela TLB. Se a TLB estiver certa, não, a TLB tá certa. Tem que acreditar nisso, eu não acredito. Eu não acredito. Será que ela tá ou não tá? não coloca a cabeça. Agora sim. Então significa, pessoal, que veja, ó, a TLB te fornecendo isso, ela está dizendo para você, ó, o dado está na memória principal também. Está na memória principal, tá vendo? Então, se essa situação acontecer nesse fluxo aqui, ok? O máximo que vai acontecer com você são falhas na cache. Não vai acontecer falha de página. Entendeu? Falha de página está em cima, então. Exatamente. A falha de página, ela começa já a te dar um indicativo de falha de página em cima. Você já tem essa falha de página antes de olhar para a cache. Antes de olhar para a cache. Exatamente, é isso que ele falou aí, ó. Ok? É porque se você não achar na TLB, você tem que buscar na página. Não vai estar. Pois é, mas para você chegar na página, na tabela de página, tem uma informação na memória principal. Tem que passar pela hierarquia de memória. Ou seja, o problema é mais embaixo. É lascou, né? Não, mas você descobre a falha de página antes de olhar na cache. Não, na TLB, na não TLB. pode falta de página, não. Pode ser que o endereço não esteja na TLB, isso não é falta de página. Não é falta de página. Aí você vai na tabela de página. Mas aí você tem que agora, se não tiver essa colocar página, aí faz página. Exato. Aí faz a interrupção com o SO vai chavear o processo, vai buscar. Entendeu? Uma falha na TLB não significa uma falha de páginas. Não significa. Agora, certamente, um hit aqui não vai ser falha lá, porque já está lá. Né? O fato de ter hit aqui significa que ele está lá, no mínimo lá. Então, no pior caso, você vai dar miss-tenant até chegar na memória principal. No pior caso. Isso daqui, na verdade, dá um bom indicativo de melhor caso, na verdade. Né? Porque se esse cara está aqui, é porque você já buscou ele. Né? Não é isso, pessoal? Dependendo da logística, foi recentemente. Isso, e ciência nesse fluxo, porque vocês viram agora que a gente complicou bastante esse fluxo de busca de dados, né? Então, ó, só uma atençãozinha nessa tabela aqui. Quando a gente botou TLB, a gente ficou bastante complicado agora, porque antes a gente tinha a visão que, olha, eu tenho um endereço e pronto, eu vou buscar dados. Né? Agora não é assim, né? Você, na verdade, tem um endereço virtual, você precisa traduzir para o endereço real, né? Traduzir para o endereço real envolve uma hierarquia, né? Agora você volta com esse endereço real, tá certo? E vai buscando os dados. Tudo bem?
Então, vocês vejam que essa tabela aqui, eu sempre gosto de discutir ela com vocês, porque ela mostra que não é uma combinação aqui de todos os tipos de estruturas. Veja bem, ó, é possível eu ter um MIS... Quer ver? Essa situação aqui é uma situação bem interessante. Ó. É possível eu ter aqui um hit na cache. Deixa eu ver aqui, perdão. Um hit na cache, um hit na TLB e um MIS na Virtual Memory, aqui é a tabela de páginas. Né? Veja, essa situação ela é impossível. Tá? Não acontece essa situação aqui, ó, porque eu não posso ter uma tradução na TLB se a página não está na memória. Se a página está na memória, a TP está apontando para ela, a tabela de página está apontando para ela. Tá ok? Então não é simplesmente uma combinação. Vejam bem que essas outras aqui é possível. Ó. Eu posso ter um MIS na cache e hit na TLB, ou seja, eu vou traduzir os endereços bem rápidos, né? Inclusive essa situação aqui, ó, ela é boba, né? Você nem precisa considerar, porque se teve um hit na TLB, eu não preciso nem olhar para, não é isso, tabela de páginas, ok? Então deu hit na TLB, o fato de dar hit na TLB não significa que vai dar hit na cache. Né? É isso que a gente espera, ok? Ok? Então... Mas na memória principal é certeza. É certeza. Por isso é aqueles outros dois casos ali também são possíveis. Exatamente. Os de baixo. Você está falando dos de baixo aqui, né? Exato. Agora, seguindo aqui, né? Você veja, olha, eu posso ter vários misses na TLB, né? Olha só, esses misses na TLB aqui não implicam necessariamente em misses na tabela de páginas, né? E também não necessariamente implica em misses na cache, tá? Vocês veem que nós temos coisas de tamanhos muito diferentes, né? Então, de fato, a TLB pode ser muito restrita quanto à sua capacidade de endereçamento, né? Mas o dado, às vezes, ainda está na cache, né? O dado está na tabela de páginas.